E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olha, na aula de hoje nós vamos continuar a falar de sintaxe e dessa vez nós vamos falar sobre os termos acessórios da oração. Especificamente na aula de hoje você vai conhecer dois termos acessórios, então preste muita atenção porque vai começar a aula de hoje de sintaxe. Bom, para começar, os termos acessórios da oração que nós temos são adjunto adnominal, adjunto adverbial, nós temos o aposto e nós vamos falar também do vocativo, que muitas vezes ele é colocado como termo acessório. Porém, eu já digo para vocês que ele é um termo independente da oração. Para a aula de hoje, nós vamos falar de dois desses termos acessórios, que são adjunto adnominal, que eu vou chamar de ADN, e adjunto adverbial, que eu vou chamar de ADV. Beleza? Esses outros você vai conhecer na próxima aula. Bom, pessoal, a gente começa falando sobre o ADN, ou melhor, o adjunto adnominal. Primeiro, para você entender, eu tenho um termo acessório. O que é um termo acessório? Por exemplo, você usa uma pulseira. Eu sempre estou de pulseiras. Uma pulseira é um termo acessório, é um acessório que eu tenho, né? Que eu posso retirar e não vai fazer tanta falta assim. Eu só botei aqui para enfeitar. Cordão é um acessório, certo? Relógio é um acessório. Acessórios são coisas que eu posso retirar. Se eu tirar esse relógio, eu consigo escrever ainda, né? Eu consigo utilizar as mãos para mexer no celular. O acessório não é tão importante assim. Ele tem a sua função, me mostrar as horas, fazer outras coisas, mas não é um termo essencial. Ele é só um acessório. Os termos acessórios da oração também são assim. Eles são termos que eu posso retirar da frase. Eles ajudam muito a entender, né, um período, entender uma frase, entender o sentido do que eu estou falando. Porém, eles não são a prioridade. Eles estão ali apenas para acrescentar. E o adjunto adnominal é exatamente isso. É um termo acessório da oração que tem a função de caracterizar, determinar um substantivo. Mas, professor, eu aprendi isso como o próprio adjetivo. O adjetivo faz isso. Sim, olha só, o nome é parecido, né? Adjunto adnominal. O adjunto adnominal, ele vai ter essa função de adjetivar, né, um substantivo, assim como o adjetivo. Mas adjetivo é na morfologia, as classes gramaticais. O nome dos adjetivos, por exemplo, agora aqui, aparecem como adjuntos adnominais. Vamos falar um pouco mais sobre eles, né? Sobre esses adjuntos adnominais. Quem são eles? São os artigos, são os próprios adjetivos, são outros elementos que têm a função adjetiva. O que é uma função adjetiva? Voltando para as duas palavrinhas que eu falei, caracterizar ou determinar substantivos. É isso que o adjunto adnominal faz. Olha só esse exemplo, essa frase aqui, ó. As melhores receitas foram deixadas pelos nossos avós. O que foram deixadas pelos nossos avós? As melhores receitas. As melhores receitas é o meu sujeito, certo? Vamos analisar o sujeito? Eu tenho aí as melhores receitas. Qual é o núcleo desse sujeito? A palavra mais importante para o entendimento. Receitas, certo? Receitas é um substantivo. Então, tenho receitas como núcleo do meu sujeito. Agora, percebam que eu tenho outras coisas que sobrou. O as e melhores. O as é um artigo? É um artigo. O que você aprendeu ainda há pouco sobre o artigo? O artigo desempenha o papel de adjunto adnominal. Então, o as é um adjunto adnominal. Melhores. Melhores não está no sentido de caracterizar, determinar um substantivo? Mais uma vez, eu tenho outro adjunto adnominal, pessoal. O as é artigo, melhores é um adjetivo. E eu falei para vocês, e os artigos e os adjetivos, né? No caso dessa frase aí, eu tenho adjuntos adnominais. Eles compõem a frase sendo adjuntos adnominais. Vamos agora para o predicado, ver se tem adjuntos adnominais lá no predicado? As melhores receitas foram deixadas pelos nossos avós. Essa é a nossa frase. Bora ver agora o restante. Foram deixadas pelos nossos avós. Tem alguns termos aí, bora ver. Bom, eu tenho um predicado, foram deixadas pelos nossos avós. Eu tenho pelos nossos avós, é o agente da passiva. Por quê? É ele que pratica a ação dentro de uma frase da voz passiva. Você aprendeu isso já na aula passada, certo? Então, pelos nossos avós
é o agente da passiva, certo? Agente da passiva por quê? Ele não é o sujeito, mas ele pratica a ação dentro dessa frase. É isso que o agente da passiva faz. Qual é o núcleo desse agente da passiva? O núcleo desse agente da passiva é a voz. A voz é a palavra mais importante, né, dessa frase. Então, o que eu tenho aí nessa frase, pessoal? Analisando pelos nossos avós, que é o agente da passiva, como eu acabei de falar. Pelos nossos avós, eu tenho termos dentro dele para eu analisar. A voz eu sei que é o núcleo, certo? Aí eu tenho aí o pelos. Dentro do pelos eu tenho esse os, que é dentro da contração, né, do processo que eu tenho o os, que é um artigo. Artigo é adjunta de nominal. Então, eu tenho um artigo aí. Eu tenho nossos avós. Eu estou ali determinando, né, os avós. Isso é um pronome e é um pronome adjetivo. É um pronome que tem a função de determinar, de caracterizar. Nossos também é uma adjunta de nominal. Bom, talvez você possa ter ficado com a dúvida, mas professor, qual a diferença entre uma adjunta de nominal e o complemento nominal que o senhor também falou para a gente na aula passada, uma aula que nós tivemos? Pessoal, o adjunto adnominal, ele se refere somente a substantivos. Ele vai estar relacionado somente com substantivos. E o complemento nominal pode estar relacionado a substantivo, a adjetivo, a advérbios. Aí já dá para confundir, né? Porque se for substantivo, já pode ser adjunto ou complemento. Eu teria que analisar. Bom, pessoal, mas uma coisa é certeira. Você lembrar através do sentido que cada um desempenha. Por exemplo, o adjunto adnominal, ela tem uma função ativa e o complemento nominal é passivo. Como que funciona isso? O adjunto adnominal pratica a ação, enquanto o complemento nominal é algo que é recebido. Ele recebe a ação dentro da frase. Olha só, trouxe uma frase aqui para você analisar. Ó. Os elogios da diretora aos estudantes. Eu quero saber o que é da diretora e o que é aos estudantes. Certo? Da diretora aos estudantes. Eu quero saber o que é. Se é adjunto ou é complemento. Cada um desempenha uma função diferente. 5 segundos para você dar uma olhadinha nessa frase. Ó. Os elogios da diretora aos estudantes. 4, 3, 2, 1. Bom, pessoal, os elogios da diretora aos estudantes. O que a gente pode analisar dessa frase? Ó, os elogios da diretora. A diretora fez esses elogios, então tem um sentido ativo. E eu falei para vocês que sentido ativo eu tenho adjunto adnominal. Aos estudantes, foram eles que receberam esses elogios. Então eu tenho aí um complemento nominal, certo? Porque eles receberam essa ação verbal. E agora nós vamos falar do nosso próximo termo acessório da oração, que é o adjunto adverbial. E é super fácil, sabe por quê? Porque eu tenho certeza que você já estudou advérbio. Comigo, pelo menos, vocês já viram. E isso também no ensino fundamental você vê sobre advérbios. A diferença é que agora os advérbios eu chamo de adjunto adverbial, porque eu estou estudando sintaxe. Advérbio é na morfologia. O adjunto adverbial, pessoal, ele é um dos termos acessórios da oração que tem o valor de advérbio, ou seja, ele serve para indicar circunstâncias às quais acontece ação verbal, uma ação do verbo. Certo? Então, o adjunto adverbial é um termo acessório que auxilia, é um acessório, né? Ele auxilia muito no entendimento do contexto de uma ação verbal, tá? Então, o adjunto adverbial, ele pode estar completando o sentido de um verbo, de um advérbio ou de um adjetivo. O adjunto adverbial nunca vai modificar um substantivo. Ele só pode mexer com advérbio, adjetivo, verbo. Tranquilo? Bom, quando a gente tem o adjunto adverbial, pessoal, a gente tem esse termo acessório, a gente tem que, na verdade, analisar qual a função dele ali, o que ele está completando o sentido daquele verbo, daquele advérbio, daquele adjetivo, qual a circunstância que ele está exprimindo para aquele termo ao qual ele está modificando. E aí, nós podemos ter uma das formas do adjunto adverbial. Existem 3 formas que um adjunto adverbial pode aparecer. Olha só para esse quadro que está sendo colocado aqui para vocês. O adjunto adverbial ele pode ser formado por um advérbio, ó, nós dançamos muito. Muito é um advérbio, né? Está modificando ali o verbo dançar. É um advérbio, está dando intensidade. Pode ser uma locução adverbial, que é formado por mais de uma palavra que tem a função de advérbio. Ó. Nós dançamos por muito tempo.
por muito tempo é uma locução adverbial. Por quê? Porque eu tenho mais de uma palavra expressando uma circunstância. E pode ser também formado por uma oração subordinada adverbial. A oração subordinada adverbial é quando uma oração toda tem o valor de um advérbio. Ela toda vai dar uma circunstância. Por exemplo, nós dançamos quando a música começou a tocar. Quando a música começou a tocar é uma oração e ela está dando uma circunstância ao verbo dançar. Vamos ver isso? Vamos ver agora essas circunstâncias que eu estou falando, pessoal? Olha só. A primeira circunstância que eu posso ter é uma adjunta adverbial de lugar. Existem vários, tá? Vários. Eu vou falar aqui de alguns principais. O adjunta adverbial de lugar, por exemplo, é quando ele indica o lugar ou a direção da ação do verbo. Ele aponta onde, aonde, por onde, até onde essa ação do verbo se passa. Por exemplo, olha só essa frase. Eles vivem em Florianópolis. Em Florianópolis é uma adjunta adverbial de lugar, porque eu estou dizendo onde eles vivem. Perceberam? Esse acessório deu apenas esse entendimento, para mostrar que eles vivem em Florianópolis. Eu nunca fui, eu poderia dizer. Mas foi, né? Fica uma coisa meio estranha. Eu nunca fui lá. O lá é uma adjunta adverbial de lugar. Indica o lugar para onde a pessoa nunca foi. Tempo, indica o tempo. Vamos nos casar em novembro. Em novembro é o meu adjunta adverbial de tempo. Está indicando o tempo em que vai acontecer esse casamento. Sempre me divirto no ano novo, Ano novo, no ano novo. É naquele tempo, naquele momento que eu me divirto. Então, o adjunta adverbial de tempo indica o tempo, por quanto tempo, né, a ação do verbo ela aconteceu. Mais um. Adjunta adverbial de modo. Por exemplo, a adjunta adverbial de modo indica o modo como uma ação foi feita. Precisamos nos sair bem na entrevista. Olha só, é o modo como eu preciso me sair na entrevista. E por fim, lembrando que tem mais que isso, tá? Eu estou mostrando só apenas alguns para vocês. Existe uma lista bem grande de adjuntos adverbiais. É só para você entender a circunstância. Adjunta adverbial de causa. Agora, pessoal, o termo ele vai indicar a causa da ação verbal. Olha para essa frase. Ficamos paralisados de medo. De medo é a causa de eu ter ficado paralisado. Eu não entendi porque não prestei atenção. Porque não prestei atenção é a causa de eu não ter entendido. Eu espero que você tenha prestado atenção nessa aula, porque a aula de hoje trouxe 2 termos bem interessantes para você aprender. E eu espero vocês na próxima aula, pessoal. Obrigado, tchau, tchau.